Olá, você, seja bem-vindo à aula de Geografia, aula essa que está tratando sobre o tema teorias demográficas. Falamos nas últimas aulas sobre Thomas Malthus, né? A teoria malthusiana, falamos dos neomalthusianos, falamos dos reformistas, que também são conhecidos como marxistas, e hoje nós vamos falar sobre os ecomalthusianos. O que é isso, professor? Ecomalthusianos? Bom, gente, olha só, é a associação de duas palavras. Eco, quando eu falo eco, dá lembrando de quê, gente? Ecologia, né? E malthusiano, ideias, né? Ligadas aos pensamentos de Thomas Malthus. Ora, veja bem, então são ideias tanto da ecologia, né, associadas agora com as premissas, né, de Thomas Malthus. Então os ecomalthusianos, eles vão ter esse fundamento, tá, gente, em cima das ideias de Thomas Malthus. Professor, mas quando é que começa essa questão aí de Thomas Malthus, né? Aliás, dos ecomalthusianos? Bom, gente, essa ideia dos ecomalthusianos vai ganhar força na década de 70. E mais precisamente, ela vai surgir com a Conferência de Estocolmo, né? Na Suécia. Né? Nessa conferência que vai discutir questões relacionadas ao crescimento, né? Da economia e essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Então isso vai ser muito debatido dentro da Conferência de Estocolmo, né? Em 1972. E aí vai surgir os ecomalthusianos, né, gente? Os ecomalthusianos, eles vão surgir, né, de uma forma, falando assim, ora, né? A população está crescendo demais. Olha aí, Malthus, né? Malthus fala a mesma coisa, né? A população está crescendo demais e vai consumir todos os recursos naturais. Essa era a ideia dos ecomalthusianos, né? Ao contrário, tinha um ponto divergente aí de Malthus, né? Malthus, a preocupação dele era o quê, gente? A falta de alimento. Os ecomalthusianos estão preocupados agora com a natureza, né? Que a grande população, a superpopulação, né, vai exaurir todos os recursos naturais, né? Então e aí surge essa discussão, né, se realmente uma grande população vai consumir, vai exaurir todos esses recursos naturais. Então vem essa grande temática. Esse é o grande posicionamento dos ecomalthusianos, né? E o que acontece, gente? Só que tem um porém, tá? E aí eles vão o quê? Vão propor como solução controle de natalidade. Foi assim Malthus, não foi? Malthus propôs o quê? Controle de natalidade. Os neomalthusianos vão propor o quê como solução? Controle de natalidade. E os ecomalthusianos também não vai ser diferente. Vai propor como solução o controle de natalidade, tá? Vai propor como solução para essa questão da população que está crescendo e cada vez mais, né, consumindo os recursos naturais. Só que aí tem um porém, gente. Né? Aí tem um grande porém. O que acontece? Os ecomalthusianos, eles não citam que os países, né, que consumem bastante recursos naturais são países desenvolvidos. Geralmente são os países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos propõem à sua população o quê, gente? O maior poder de consumo, né? E aí vamos pegar os Estados Unidos agora como parâmetro, gente, como referência. Veja só, pergunto para vocês, um cidadão estadunidense e vamos pegar um cidadão brasileiro. Qual dos dois tem o maior poder de consumo? O cidadão estadunidense ou o cidadão brasileiro? Quem é que tem o maior poder de consumo?
O cidadão estadunidense, é isso mesmo, né? Então vejam porque quando os ecomalthusianos vêm com essa proposta, viu, gente, de que a superpopulação está consumindo todos os recursos naturais, ele está referindo principalmente a quem? Aos países subdesenvolvidos, os países pobres, né? Que tem grande população. Mas será que são realmente os países pobres que mais exige da Mãe Terra? São os países pobres que mais exploram os recursos naturais do planeta? O que vocês acham? Né? Será que as transnacionais, né, as megas, grandes, hiper empresas, né, elas pertencem aos países terceiro mundo, ou, aliás, desculpa, esse termo nem se utiliza mais terceiro mundo, elas pertencem aos países subdesenvolvidos ou os países desenvolvidos? Os países desenvolvidos, não é verdade? Então vamos ver que esses países, vejam que essa questão de utilizar, né, bastante recursos naturais, de explorar bastante esses recursos naturais, estão ligados ao que, gente? Né? Claro que a população vai utilizar esse recurso, mas está mais ligado o quê? Quem é que mais explora? Essa população pobre ou as transnacionais, que são essas megas empresas? Quem é que mais vai utilizar recursos naturais? Fica aí, né, essa pergunta para vocês. Tá? Então percebam que os ecomalthusianos não entram nessa questão, né? E aí que vem nossa grande crítica, né? Por quê? Né? Por quê? O que acontece? Por que ele não questiona, né, essa questão das empresas que cada vez mais vão utilizando, produzindo, né, produzindo mais, e para produzir mais precisa o quê, gente? Pegar mais recursos naturais da Mãe Terra e vão tirando da Mãe Natureza e vão pegando e vão utilizando todo esse produto, né, todos esses recursos naturais. Então vejam, né? Então calma lá, ecomalthusianos, né? Calma lá, né? Então vem essa ideia, né, crítica em relação a esse pensamento. Porque não se questiona, né, esse poder de consumo que tem os países ricos. Como eu falei para vocês, quem é que consome mais? Quem é que tem poder maior de consumo? Um cidadão estadunidense ou um cidadão brasileiro? Né? Então fica essas questões aí para vocês pensarem em relação a isso, essas ideias, tá bom? Mas é isso. Então o que acontece? Os ecomalthusianos, gente, surgem na década de 70, né, lá na Conferência de Estocolmo. Eles vão ser o desdobramento tanto de Malthus, né, como dos neomalthusianos, e eles vão ter como solução, eles vão propor como solução o controle de natalidade. Tem que diminuir a população, essa é a ideia deles. Né? E eles vão propor isso por quê? Porque, segundo esses ambientalistas, diziam que a superpopulação acabaria com os recursos naturais do planeta. Mas será que é a população? Né? Será que é a população dos países pobres? E aí, quando eles fazem essa crítica, por quê, gente? Os maiores recursos naturais hoje, as maiores florestas tropicais, equatoriais, elas estão em países subdesenvolvidos. Tá? Essas grandes florestas tropicais e equatoriais não estão em países desenvolvidos, estão nos países subdesenvolvidos. Tá? Então vejam só a gravidade, né, dessas ideias, né, gente? Então a gente tem que ser um pouco mais crítico, se aprofundar mesmo, né, e começar a pensar, opa, será que ele tem razão? Olhando rapidamente na tela, você vai falar, os caras têm total razão. Né? Mas aí nós vamos analisando, espera aí, né? Será que os países pobres, com a sua grande população, que está destruindo realmente a natureza do planeta Terra, será que são eles que estão realmente aí sugando todos os recursos naturais que nós temos? E os países ricos? Quem consome mais? Tá bom, gente? Então fica essa dica. Então vamos aqui, pessoal, o que acontece? Eu coloquei uma atividadezinha aqui simples, só para a gente ter uma noção. Olha aqui, a teoria demográfica que se preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o crescimento demográfico e a produção de alimentos, quem é, gente? Qual a teoria demográfica que se preocupou com essa questão do crescimento acelerado,
né, da população e a produção lenta de alimentos. Quem é que vai ficar preocupado? Qual é a teoria que aborda esse tema, né, que tem essa grande preocupação? A. São os reformistas. B. Os desenvolvimentistas, os malthusianos. Isso é explosão demográfica? É uma demográfica? Nada a ver, né, gente? Ou seja, eu tenho certeza que você já está se pensando aí, já está pensando, né? Ah, professor, isso é fácil, vai ser a letra C, né? É uma teoria malthusiana, né? Malthus que se preocupava com esse crescimento assustador da população, né? Em forma de PG, enquanto que a produção de alimentos ela dava-se de forma lenta, em forma de PA, né? Progressão aritmética. Então, está fera, hein, garoto? Legal. Vamos aqui à próxima questão, gente. Assinale qual dos princípios a seguir não representa as premissas da teoria malthusiana. Qual dessas premissas aqui, gente, não representa as ideias malthusianas? Então vamos analisar. Vamos começar pelo item D, gente. Controle no número de casamentos entre a população de baixa renda. Essa era a ideia. Eles querem aqui o que, gente? Aqui não representa as ideias de Malthus, tá? Controle no número de casamento entre populações de baixa renda fazia parte da ideia de Malthus para controlar a taxa de natalidade? Fazia parte? Fazia, professor? Fazia, legal. Então não é essa, né? Isso daqui fazia mesmo. Segundo Malthus, né, as populações de baixa renda deveriam esperar mais para não casar, né, gente? Não casar, calma, não é momento de casar, né? Essa era a ideia de Malthus. C. A difusão de um controle moral na sociedade. Malthus fez isso, gente? Ele difundiu um controle moral na sociedade? Essa era a ideia dele? Essa questão do moralismo, né? Bem ligado à questão da religião? Lembra lá que eu falei que ele, além de economista, era um pastor, né, de uma igreja anglicana, né, na Inglaterra? Legal? Então isso daqui também era uma das ideias de Malthus, né, a difusão do controle moral entre a sociedade. B, gente, letra B. As populações humanas crescem em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Essa era a ideia de Malthus, que a produção crescia, a produção de alimentos crescia em forma de PG, progressão geométrica, e a produção de alimentos crescia em forma, né, de PA, progressão aritmética. Era isso que Malthus pensava? Sim, professor, era isso mesmo. Legal. Só nos restou o item A. Então, vamos lá? Malthus falava sobre a utilização de métodos contraceptivos para controle populacional? Não, professor, não era isso não. Então é essa a alternativa que nós queremos, né? A letra A não faz parte do pensamento de Malthus. A letra A faz parte de qual teoria, gente? Demográfica. De qual teoria demográfica que faz parte aí a letra A? Isso mesmo, o quê? Malthusianos, né? Os neomalthusianos que vão ter essa ideia aí para fazer o controle de natalidade, intensificar o uso dos métodos contraceptivos. Gente, olha aqui que legal. Qual dos slogans a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? Qual desses slogans aqui, né, podem ser utilizados para defender, né, as ideias dos neomalthusianos? A. Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Era isso, gente? Tá aparecendo, né, gente? Deixa ela aí. Vamos lá. B. Sem reformas sociais, o país se reproduz e não produz. Essa ideia aqui de reformas sociais, gente, está mais para quem? Quem é que vai bater nessa tecla? Os reformistas, né? Sem reformas sociais, o país se reproduz e não produz. C. População abundante, país forte. Negativo, né? Os neomalthusianos falavam o contrário, né?
para ser um país forte, tinha que ter uma população pequena, não abundante. Então, não tem nada a ver com os neomalthusianos. D, gente, o crescimento gera fraternidade e riqueza para todos. Mesma coisa, né? O crescimento gera, segundo os neomalthusianos, o crescimento gera fraternidade e riqueza para todos? Negativo, né? Negativo, negativo. Letra E, justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Aqui, essa ideia aqui, gente, é mais uma vez dos reformistas, tá? Dos reformistas, conhecido também como marxista. Então, a opção correta, gente, é a letra A, tá? Controle populacional, não é isso que eles estavam propondo, né? Para os países que tinham uma população grande, né? Os países pobres que tinham uma grande população. Ó, controle populacional é o passaporte de vocês para o desenvolvimento. Enquanto que vocês tiverem uma população grande, vocês serão pobres. Essa era a ideia dos neomalthusianos. Então, aqui o item correto, letra A. Vamos lá para a última questão, gente. Qual dos slogans a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos reformistas? Falei aqui um bocado sobre os reformistas. Vamos ver se você pegou. Letra A. Controle populacional já, ou o país não resistirá. É assim que pensavam os reformistas? Conhecidos também como marxistas? É assim que eles pensavam? Não. Quem pensava assim, gente? Controle populacional já, ou o país não resistirá. Quem pensava assim eram os neomalthusianos. B. Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Então, essa era a ideia dos reformistas marxistas. O que, gente? Ora, se você tiver uma educação de qualidade, pública, de qualidade, um serviço de saúde público de qualidade, logo, instantaneamente, né, automaticamente, as famílias elas vão se planejar, tá, gente? Então não vão ter tantos filhos. É só dar educação e saúde para esse povo. Essa era a ideia dos reformistas. Então a alternativa correta é o item B. Vamos ver o que fala a alternativa C, gente. População controlada, país rico. Ideia dos neomalthusianos, né? D. Basta mais gente que o país vai para frente. Né? Essa daqui também não tem nada a ver com os reformistas. Vamos lá, população menor, educação melhor, né? Não era isso que nenhuma dessas correntes defendia, tá ok, gente? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, então até a próxima aula, tchau, tchau.